Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje aqui, eu sei que sábado a gente fala de macroeconomia, todo mundo deve estar querendo que a gente fale de reforma da Previdência, mas como vocês sabem, eu estou preocupado aqui em fazer e trazer informações que as pessoas possam ganhar dinheiro na bolsa. E com relação a isso, eu acho que não tem nenhuma melhor do que o acordo que foi firmado essa semana entre o CAD e a Petrobras com relação ao acordo do gás, mais ainda do que essa reforma da Previdência que o pessoal está falando. Então, logo depois da vinheta a gente já começa, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já vem aqui. Bom, gente, para quem não sabe, na última terça-feira, o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, que tenta barrar monopólios e etc. dentro da economia, ele fez um acordo com a Petrobras em que a Petrobras iria liberar e acabar com esse monopólio que ela tem no mercado de gás dentro do Brasil. E aí o vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses impactos. Então já venho aqui para a matéria da Agência Brasil, em que eu mostro o seguinte, CAD e Petrobras celebram um acordo para impulsionar mercado de gás. Tá? Então fizeram um acordo porque tinha investigações sobre supostas condutas anticompetitivas da Petrobras no mercado de gás natural do Brasil, como abuso de posição dominante. O que acontece é o seguinte, de 2002 a 2015, o preço do gás era um preço fixo, era um preço que bem ou mal acabava sendo subsidiado pelo governo. A partir de 2016, o preço do gás começou a seguir o mercado internacional. E aí, no último ano, esse preço do gás subiu muito. Um grande exemplo para isso é ver aqui o release da própria Portobello, que eu tirei uma partezinha para vocês darem uma olhada. Aqui, a margem bruta da Portobello, no caso, no primeiro trimestre, reduziu de 38% para 31% em função dos aumentos significativos dos custos energéticos. O gás natural consumido na unidade de Santa Catarina aumentou 80% em 2018, 7,3% adicionais no primeiro semestre deste ano. Então, o que a gente tem? Quando a gente tem uma empresa que ela não está preocupada com a eficiência operacional, que não tem competição, que o mercado é apenas de uma empresa, acontece isso. Ela não busca tentar reduzir custos e despesas para não conseguir repassar todo o aumento do gás natural do exterior. Ela pega e repassa. Então aconteceu isso com a Portobello, por exemplo. A cada R$100 que ela tinha, ela antes lucrava 38,9 de margem bruta, só com custo de produto vendido, e agora passou para 31 por causa do aumento do gás. Então, ela pode ser uma das beneficiadas se tudo der certo daqui para frente, só que a gente vai ver que tudo isso demora bastante. Aí a gente viu, inclusive, que o Bolsonaro escreveu um Twitter. O Twitter que fala assim, mais um grande passo rumo à liberalização e à maior competitividade da economia brasileira. O Conselho da Petrobras e o CAD aprovaram hoje a quebra do monopólio da Petrobras no setor de gás e a abertura de mercado desse importante insumo. E aí, dentro desse acordo, a Petrobras se comprometeu a vender ativos relacionados ao mercado de gás natural. E dentre esses ativos a gente tem a venda das transportadoras, que ela até já vendeu boa parte. A NTS, ela vendeu 90% em 2017 para o fundo Brookfield e para a Itaúsa. Então já abre aí uma chance da Itaúsa comprar talvez mais 10% da NTS. A TAG, que ela acabou de vender no último dia 13 de junho para um consórcio que era formado pela ENGIE, por exemplo, também vendeu 90%, quer dizer, chance da ENGIE comprar mais 10%, e transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, que ela também tem que vender alguma parte, mas como a gente pode ver aqui, a venda ocorrerá até dia 31 de dezembro. Só que o principal ponto não é nem essas possíveis vendas da empresa. O principal é isso aqui, olha só, a ENGIE, por exemplo, ela já está em negociação de novo com a Petrobras. Por quê? Porque agora a Petrobras ela tem que liberar o gasoduto para concorrentes também.
Qual foi a questão? A TAG ela foi comprada, ela tem uma ótima receita, ela tem uma ótima lucratividade, tem uma rentabilidade boa, tanto que a Eng comprou e o preço da Eng subiu, inclusive, ele não caiu, igual outras empresas que compram algumas e aí veem que a rentabilidade vai diminuir, elas caem, como aconteceu recentemente com a Croton, com a M. Dias Branco e etc., né, há um ano atrás mais ou menos, e aí ela vai ter que liberar isso. A Eng ela tem um contrato com a Petrobras, que é um contrato que ela precisa pagar de qualquer jeito, então é um contrato livre, que a empresa vai receber de qualquer jeito o valor da Petrobras. E nesse caso aqui agora, a Eng ela pode talvez negociar para ela conseguir usar esses gasodutos em alguma outra empresa. É claro que isso não deve acontecer no curto prazo, mas ela pode talvez incrementar esse resultado. A própria Itaúsa na NTS pode incrementar esse resultado, ou se não, se tiver muita expansão da economia, pode ocorrer, por exemplo, uma duplicação desses gasodutos, e aí o que talvez ia dar de lucro uma unidade de valor pode passar a dar 2 unidades de valor. Então, aqui a gente tem talvez uma grande vantagem. Mas, principalmente, qual é a grande vantagem desse acordo? A grande vantagem desse acordo que o pessoal não consegue enxergar é o seguinte: hoje o mercado de energia elétrica, o mercado de geração de energia elétrica, ele é formado principalmente por usinas hidrelétricas. Ainda é mais de 60% da energia elétrica do Brasil, ele provém ainda da geração hídrica. E aí começaram a fazer, inclusive, geração eólica, geração solar. A geração eólica é muito importante lá no Nordeste, porque, como a gente sabe, tem menos chuvas no terceiro trimestre, então o nível dos reservatórios no terceiro trimestre ele diminui, e aí a eólica consegue suprir uma parte. Mesmo assim, o que acontece? Chega no terceiro trimestre, a gente acaba tendo uma necessidade de ligar as usinas térmicas. E aí a gente vê na nossa conta de luz aquela bandeira vermelha. Nas geradoras de energia, a gente tem preço de liquidação de diferença que sai às vezes de R$ 59,00, R$ 60,00 para R$ 512,00. É o megawatt, somente de um trimestre para o outro. Por quê? Porque precisa ligar as usinas de geração térmica. Hoje, as usinas de geração térmica, elas são poluentes, elas são a partir ou nucleares ou se não de carvão ainda, né? E aí, o que a gente vai ter no futuro? A gente vai ter usinas térmicas de gás natural, e por isso a importância do gás natural. O gás natural vai fazer usinas térmicas que não sejam poluentes e que vai suprir essa demanda para o Brasil, junto com a eólica, junto com a solar e junto com a hidrelétrica, para os próximos 10, 15 anos. Por isso, inclusive, que o Bolsonaro escreve esse outro Twitter aqui: estudos da equipe econômica estimam que a medida gerará milhares de empregos em diversos setores. Levará a redução em até 50% do preço do gás no longo prazo, com uma queda significativa já nos próximos 12 meses. Quer dizer, vai devolver esses 50% aí, porque subiu 100%, se cai 50%, volta para o valor anterior. Só que vai demorar mais. Já nesses próximos meses já deve ter algum impacto positivo nos resultados de construção civil, cerâmica, vidro e químico, e a gente sabe disso, né? Quem está lá na área de membros Dica de hoje sabe que a gente já trabalhou bastante isso, a gente está com uma posição legal em empresas de construção civil. Esse acordo aqui do gás ele é bem importante, ele pode trazer duas coisas principais. Ele pode trazer um crescimento do PIB maior do que o esperado, se ele for levado à risca, né? Se a Petrobras realmente desinvestir, se houver realmente uma liberação da economia, se outros players conseguirem entrar nesse mercado, e o IPCA pode acabar caindo, porque na hora que você reduz o custo da empresa, ela pode usar para aumentar a margem dela, igual a Porto Belo pode fazer para recuperar a margem dela, ou se não, ela pode também reduzir o preço para o consumidor final. E aí você tem uma inflação trazida para baixo, né? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a revolução tecnológica está fazendo com que o PIB cresça, e a inflação não está crescendo, mesmo com juros baixos. Por quê? Porque as empresas estão reduzindo custos e despesas e estão repassando isso para o consumidor. Eu acredito que essa questão do gás pode fazer a mesma coisa para as empresas aqui do Brasil. Bom, pessoal, obrigado a todos.
Abraços aí. E eu queria aproveitar e deixar um último recado que eu vou estar viajando na semana que vem, então vão ter alguns dias que os vídeos não vão entrar. Eu acredito que ainda vai entrar segunda e quarta e depois a partir de sábado vai ficar 3 vídeos sem entrar. Mas pode ser que quarta já não entre, tá? Obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.